Como eu ia dizendo, vamos então ao nosso primeiro painel do dia, com o tema Gestão e Sucessão, do campo ao mercado, o desafio da governança, com os convidados José Eustáquio Vieira Filho, técnico de Planejamento e Pesquisa do IPEA, Max Uchoa, diretor técnico da Fundação Hans Neumann, e como moderador, chamamos Walter Bianchini, representante da FAO, Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação na região sul do Brasil. Por favor, subam ao palco. Antes de iniciarmos, eu gostaria apenas de lembrar aos presentes que vocês podem fazer perguntas usando o bloco e encaminhando para as promotoras que estarão circulando pela plenária. As mesmas serão respondidas na medida do possível. As que não puderem ser respondidas durante o evento serão encaminhadas aos palestrantes. Bom dia a todas, todos. Bem-vindos aqui aos nossos palestrantes, José Eustáquio, ao Max Uchoa. Agradecendo ao Giovanni Ferreira, toda a coordenação do evento, pelo convite. E, numa breve introdução ao tema, colocar da importância que esse tema da sucessão, da gestão, da tecnologia, tem tudo a ver com o futuro do campo. Nesse atual momento, nós temos uma idade média dos nossos agricultores acima de 55 anos. Temos a presença de uma nova geração entrante, não como herdeiros, mas como sucessores, né? Numa espécie de passagem. Uma das funções da empresa rural familiar é que, para além de gerar tudo isso que nós estamos vendo, né, de bens, de produção, de renda, ela tem a presença forte do trabalho familiar, mas tem um desafio de preparar essa empresa familiar para uma nova geração, para o sucessor. E hoje nós temos preocupações importantes, discutimos aqui o censo do IBGE. Nas últimas décadas, a nossa população rural perde, em números absolutos, população a cada década. Nós tivemos, nas 3 últimas décadas, o censo apontou uma redução de mais de 10 milhões de habitantes no rural. Na última década, mais de 2 milhões. Isso em números absolutos. Nós temos aqui no sul do Brasil uma realidade, já que os jovens hoje, de 15 a 29 anos, são em número menor que o número de estabelecimentos. Aqui no Paraná, nós temos 370 mil estabelecimentos rurais, temos menos de 370 mil jovens nessa idade de 16 a 29, que coloca preocupação, já um conjunto de propriedades, já sem a presença de sucessores. O tema é tão importante que a FAO, no 16 de outubro, no Dia Mundial da Alimentação, coloca um tema muito semelhante a este do painel, coloca um tema de inverter a migração com políticas de apoio ao desenvolvimento rural e à segurança alimentar. No mundo, nós temos, segundo dados da FAO, quase que 1 bilhão de migrantes. Desses migrantes, pelo menos 3/4 são migrantes internos dos próprios países. E nessa migração interna tem predominado uma forte presença do rural, e, entre eles, né, a presença da juventude. Então, hoje, é um momento feliz desse 5º Fórum da Agricultura das Américas colocar esse tema. E nada melhor a presença de 2 especialistas que têm tido importantes trabalhos nessa questão da gestão, da tecnologia, da governança dos mercados. Então, não sei com quem começaria, pode ser contigo, Eustáquio?
Então, nós colhemos, então, a presença, já está aqui, um pesquisador importante do IPEA, tem um conjunto de trabalhos nesse tema da gestão, da sucessão, do agronegócio, e que teria 20 minutos aí para colocar aí a fala para nós. Ok? Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite, né, em nome aí do Giovanni e todos os organizadores do evento, por estar participando de um tão organizado seminário e fórum de discussão aí ao longo de 2 dias. Em segundo lugar, eu acho que eu vou fazer a minha apresentação ali por cima, até para eu seguir mais. Eu sou um jovem economista, né, que nasci numa grande fazenda, numa fazenda chamada Brasil, né. Desde 2009 eu faço parte do corpo técnico de pesquisadores do IPEA e eu venho fazendo vários trabalhos estudando esse setor tão importante que é o setor agropecuário. E o título da minha apresentação, ele é proposital: Santo de casa não faz milagre, como pensar a sucessão empresarial na agricultura, porque o processo sucessório é muito importante para a viabilidade econômica do empreendimento agrofamiliar, mas também para o crescimento da produção ao longo do tempo. E não é simplesmente eu definir um sucessor e achar que esse sucessor vai ser o grande responsável por continuar todo o negócio. Então, eu coloquei esse título. Em 2014, eu fui fazer um pós-doutorado na Universidade de Colômbia, e de 2014 até o ano de 2017, eu, junto com o professor Albert Fischler, para quem não conhece, é um economista que chegou ao Brasil na década de 60 e formou umas gerações de economistas. E o professor Fischler foi muito importante porque ele foi o primeiro economista, na década de 70, a mostrar que no período do milagre econômico, a economia brasileira, ao invés de reduzir a desigualdade, ela crescia, mas estava aumentando a desigualdade. E depois dessa constatação, ele pautou todo um debate econômico no país e formou uma geração, uma sucessão de economistas, né, brasileiros. O curioso é que, na página 102 desse trabalho, eu já, junto com o professor, nós colocamos uma nota de rodapé que ela diz o seguinte, se vocês me permitem eu ler, aqui entra um importante tema de pesquisa, a questão da sucessão geracional das propriedades agrícolas. É relativamente consensual que nas fazendas, mesmo as muito grandes, tendem a ser administradas como pequenas empresas familiares. Em sua gestão, um pequeno número de pessoas comprometidas e conhecedoras do negócio, tem flexibilidade e capacidade de adaptar estratégias a fenômenos específicos, de ordem climática ou mercadológica. Tendem também a priorizar o longo prazo, reinvestindo lucros na atividade por meio, por exemplo, da alocação de tecnologia. A questão da confiança costuma ser chave. É possível que haja profissionais não familiares na gestão operacional. Porém, as decisões fundamentais de ordem financeira, comercial e estratégica costumam ser restritas a membros da família, dono e um filho, um irmão, um cunhado ou mesmo um genro. Assim sendo, a análise de como algumas teorias econômicas fazem presentes na gestão cotidiana da produção agrícola poderia contribuir para a compreensão de suas estratégias de investimento e de expansão, supondo-as, em regra, relacionadas ao caráter familiar de sua administração e propriedade.
Essa nota de rodapé, ela já diz a importância. Talvez os mais importantes trabalhos que eu já li, né, na minha carreira como economista, as notas de rodapé sempre mostram situações muito interessantes. Então, depois disso, no próprio IPEA, nós abrimos uma linha de pesquisa para fazer um estudo sobre a sucessão das famílias. Esse é um trabalho que, mais para frente, eu vou explicar o porquê da importância dele, que é um livro em que a gente discute 3 setores bem-sucedidos na área de inovação, que é a agricultura, a produção de aeronaves e a exploração de petróleo. Mais para frente eu comento sobre a importância desse livro. Então, existe um tema que é a segurança alimentar, e é um tema que todos entendem da sua importância. E eu destaco ali 3 pontos. O primeiro é o crescimento populacional mundial, que ele vai passar. O mundo tem hoje uma população de 7 bilhões de habitantes e vai chegar em torno de 9 bilhões já no ano de 2000 e... mudou, acho que saiu daqui, mas no ano de 2050. O segundo ponto, há também o crescimento da renda, né, nos países de renda média que apresentaram no período, né, nesses últimos anos, uma taxa de crescimento de 5% do PIB, valor superior à média mundial de 1,7%. Tá? E o terceiro e último ponto, que é a taxa de urbanização, que desde o ano de 2008, a população urbana mundial ultrapassou a população rural. Qual que é o resultado disso, né? O cenário, então, ele aponta uma maior concentração de pessoas nos grandes centros urbanos para aumento da renda per capita e consequente aumento e expansão da classe média, bem como para maior inserção das economias emergentes na produção mundial. Questões que ampliam a demanda não só por alimentos, como energia e bens industriais. Isso gera uma preocupação, tanto em termos ambientais, quanto em termos de desenvolvimento econômico. E aí eu posso destacar, dentro dessa questão da segurança alimentar mundial, 6 pontos que estão relacionados à ampliação da oferta de alimentos. O primeiro, sucessão empresarial. O segundo, sustentabilidade. O terceiro, os fatores sociais condicionantes. O quarto, as cadeias de suprimento. O quinto, ciência e tecnologia. E o sexto, processamento de dados numa magnitude não vista como antes. Tá? Então, esses 6 pontos são importantes para a gente tratar da questão da segurança alimentar. E aí vem a governança empresarial e a sucessão, que é o tema que eu vou me ater aqui nessa apresentação. Então, são pontos, né? Como ensinar os novos fazendeiros os pilares da atividade rural, melhorar a economia da atividade rural, expandir os investimentos e ampliar as inovações, preparar a fazenda para a sucessão e não preparar apenas um sucessor para esse processo, e, por fim, promover a imagem da atividade rural. E aí, né, o slogan, o agro é a riqueza do Brasil, de forma a torná-lo, né, mais respeitado e objeto de desejo como atividade profissional aos jovens. Então, acho que esse tema é muito importante. E aí eu volto no livro, né? O livro ele fez uma comparação do setor agropecuário e o caso da Embrapa comparado com 2 empresas bem-sucedidas, a Embraer e a Petrobras. Eu não entro nas questões dos últimos anos em relação ao que aconteceu dentro da Petrobras, há uma discussão no livro, mas é fato que a Petrobras é uma empresa bem-sucedida na exploração de petróleo em alto mar e a Embraer tão quanto na venda de aeronaves no mercado mundial. E por que comparar com essas empresas? Porque o setor agropecuário brasileiro
fez uma transformação tão grande quanto essas duas empresas. Então, a revolução, que não é revolução verde no setor agropecuário brasileiro, ela foi tão importante quanto foram nesses setores industriais. Então, o livro ele tem esse propósito de tentar desmistificar, né, alguns mitos que existem. Por exemplo, a agricultura é um setor que gera baixo valor agregado, a agricultura é um setor marginal ao setor industrial, inovação tecnológica não acontece na agricultura, mas acontece somente no setor industrial. Quando a agricultura inova, é um setor que importa tecnologia de um setor industrial, ou seja, as pessoas desconhecem a verdadeira importância desse grande setor e que gera praticamente quase 25% do PIB nacional, quase 20% da mão de obra empregada no país. Então, o livro ele tenta explicar para os economistas o que é o processo de inovação nesse setor. E aí, entrando, né, na questão da sucessão, existem algumas tendências demográficas. De um lado, você tem o envelhecimento da população, né, fazendeiros em países onde a atividade rural é importante, tais como Estados Unidos, Brasil, Austrália, né, e de outro, observa-se uma redução da população ocupada. Então, cada vez menos pessoas trabalhando nesse setor. E aí, há um grande desafio, né, pensando em termos de Brasil. Primeiro, o Nordeste. Metade da população ocupada no setor encontra-se nessa região. E os vários estudos que a gente já realizou com os dados do IBGE mostram que essa região é uma região problemática em termos de organização do setor e em termos de produção. Então, o Nordeste é um ponto central, inclusive na discussão da sucessão. E aí, quando a gente pega a taxa de urbanização no Brasil e pobreza, a gente percebe que o Nordeste tem ali os menores índices de urbanização e os maiores índices de pobreza extrema no setor. E isso é um agravante. Esse outro mapa mostra o grau de escolaridade. Então, no Nordeste brasileiro, apenas para uma ideia, quase 60% dos dirigentes agropecuários são analfabetos ou não educados. Então, isso é um indicador muito complicado para essa região. E aí, quando a gente pega a estratificação por idade e por região, a gente percebe que o percentual das pessoas que dirigem esses estabelecimentos acima de 55 anos são praticamente ali mais de 30%, 40%. Ou seja, os dirigentes são pessoas mais velhas e quando a gente vê grande parte de seus filhos ou seus sucessores são pessoas mais jovens, alguns já estão inseridos no meio urbano, isso acontece nas regiões mais desenvolvidas, talvez não o caso do Nordeste, e isso gera uma grande preocupação em termos do tema aqui tratado nesse painel. Os empreendimentos familiares, então eles têm uma natureza familiar, né? E quando a gente pega os dados estatísticos, seja no âmbito internacional ou mesmo no âmbito nacional, as fazendas, elas são geridas eminentemente por famílias. E aí, a ideia aqui não é trazer o conceito que a lei define o que é agricultura familiar, porque a gestão familiar não é definida pelo tamanho da propriedade, mas sim pelas pessoas que vão fazer a gestão do negócio. E aí, o Brasil, tão quanto os outros países, como a Austrália e Estados Unidos, esse percentual é acima de 90%. Tá? E aí, uma coisa é a natureza econômica e financeira do negócio, e a partir do momento que você tem essa gestão do empreendimento familiar, você traz uma variável, né, de envolvimento emocional, um elemento subjetivo dos proprietários e herdeiros. E aí, os dados já mostram, né,
há uma concentração muito grande da produção econômica, basicamente 0,5% dos estabelecimentos produzem quase a metade do valor bruto da produção. Esses são dados que já foram disseminados aí desde o lançamento do censo em 2009, e isso mostra o seguinte: a escala produtiva ela é muito importante. Então, quanto maior a área do estabelecimento, maior é a renda bruta, maior são os gastos com capital e, inclusive, a incorporação de pessoal ocupado na propriedade. Então, os estabelecimentos de médio e grande porte, né, eles são estabelecimentos que estão mais preparados para a sucessão familiar. Esse mapa mostra um pouco do que foi a expansão agropecuária brasileira ao longo dos anos. A parte amarela, né, é a ocupação ali desde a década de 70, a parte verde já vem ali na década de 80, a roxa já a incorporação do Mato Piba, já a partir dos anos 90, e ao longo dos últimos anos a parte mais alaranjada. E essa expansão da fronteira, ela foi dada muito pelos agricultores do Sul, que, com o aumento do preço da terra nessas regiões, foram buscar terras mais baratas. Ou, às vezes, com os processos de sucessão, eles tiveram que comprar ou expandir seus negócios, ampliando a área produtiva. Como você não podia fazer isso nas regiões do Sul, você tinha que procurar terras mais baratas nessas outras regiões. O que acontece? Quando você vai fazer a partilha da herança, né, de um negócio ou de uma propriedade familiar, se você cortar essa propriedade em 3 ou 4 pedaços, talvez a escala econômica não lhe permita a eficiência necessária para continuar o negócio. Então, muitos foram procurar a escala necessária em outras terras. E isso vem acontecendo nessa região alaranjada mais recente também. Ou seja, esse processo de expansão também conta um pouco dessa parte e da importância do que é a sucessão nesse cenário. Perspectivas econômicas, então, mostram que as fazendas de tamanho médio e grande, com adequada escala produtiva, possuem maior lucratividade, nível elevado de modernização e elevada produtividade. Consequência, possuem melhor perspectiva em relação à questão da sucessão. Processo sucessório e planejamento. Pontos positivos do negócio familiar. Então, são estratégias voltadas para o longo prazo, com nível de comprometimento dos familiares, flexibilidade e rapidez nas decisões econômicas, em outras palavras, tendem a ter menores custos de agência. Tá? Os pontos negativos: excessiva informalidade nos processos, decisões concentradas em uma única pessoa, expectativas não atendidas em termos de remuneração e carreira, comunicação difusa com pouca transparência, bem como a falta de regras. Esses fatores, eles podem expor o ambiente de negócio a conflitos diversos. Passos importantes para uma sucessão. Primeiro, é preciso iniciar o processo sucessório com antecedência, dedicar tempo e investimento na educação dos membros da família. E terceiro, cada membro terá a sua oportunidade de pensar a importância do seu trabalho dentro da fazenda. Esse processo está sujeito a desconfortos e dificuldades, e aí eu destaco 3 fases. Tá? A primeira é o ingresso da atividade pelo sucessor. O segundo é o período em que o sucessor ele passa a gerenciar o negócio e tomar decisões. E o terceiro é a saída do sucedido, que representa a sua aposentadoria. Então, essas 3 etapas estão envoltas
de incertezas e conflitos administrativos e familiares. Considerações finais, aí eu vou fazer 3 colocações, né? Primeiro, sucessão não é apenas sucessão da gestão, mas é também sucessão de patrimônio. Segundo ponto, preocupações da segurança financeira e patrimonial dos sucedidos, associado às dúvidas quanto à viabilidade econômica da atividade, em um contexto de margens declinantes de rentabilidade, permeiam a discussão da sucessão no campo. E, por fim, é necessário que hajam políticas públicas de forma a tentar não somente pensar o processo sucessório nas regiões que têm desenvolvimento exitoso, mas também naquelas regiões em que estão à margem do processo de modernização. Então, eu falo que a discussão do processo sucessório, ele deve se dar não só no Centro-Oeste, que tem uma agricultura de larga escala, mas também no Sul, de uma pequena produção bem-sucedida, mas também no Nordeste, em que a gente tem um grande problema de pobreza e problemas que permeiam a questão da sucessão. Então, eu agradeço aqui, faço um agradecimento especial ao meu assistente de pesquisa, que é o Valber Machado de Oliveira. Ele é um produtor cafeicultor de Minas Gerais, e ele vive essas angústias do processo de sucessão na prática, né? Porque os herdeiros da propriedade familiar que ele tem, ele e as suas 2 irmãs. As 2 irmãs já estão integradas no meio urbano, e o pai, ele continua ainda gerindo a propriedade. Enfim, eu vejo muito na prática essas questões. E aqui ficam os meus agradecimentos e obrigado.